Olá, tudo bem? Ivair aqui com vocês para um vídeo muito importante com dicas do inglês. E é claro, eu vou falar sobre algo que você pode dominar o inglês, que são conjugações verbais. O que trava muita gente na hora de conseguir colocar a conjugação certa. Apesar que eu não vejo isso como um problema, tá? Mas eu vou dar aqui algumas dicas sobre como trabalhar com a conjugação verbal em inglês. Se você é novo então aqui no canal, por favor, já deixe seu joinha, faça um comentário bacana. Se gostou ou não gostou desse vídeo, por favor, coloque algo aí que é relevante para eu trazer para um próximo vídeo. E também se inscreva no canal, isso é bom que o YouTube vai entender que esse vídeo ele é relevante, vai distribuir para muito mais gente. Então, falando aqui sobre as conjugações verbais, eu vou falar então sobre presente simples utilizando o verbo to be, presente simples utilizando verbos de ação, que são os verbos principais. Vou falar sobre presente contínuo, então 3 formas aí para presente: passado, passado simples e o passado contínuo. Vou falar também sobre present perfect. Eu vou falar sobre past perfect e future. Então, vamos para o vídeo. Então estou aqui na tela do computador para mostrar para vocês as frases em inglês. Nós temos aqui a verbs tense, que é conjugações verbais, falando do presente simples aqui com o verbo to be. Na afirmativa nós vamos ter sujeito, o verbo to be e o complemento. Na forma negativa nós vamos ter o sujeito, o verbo to be, o uso do not mais um complemento. E na forma interrogativa aí inverte. Em inglês sempre a gente vai inverter, utilizando o verbo auxiliar sempre antes do sujeito para montar as questões. Então vai ser verbo be, sujeito e depois o complemento. Isso daqui é a estrutura, tá, gramatical nas conjugações afirmativa, negativa e interrogativa. Ah, mas você está falando isso, quando que eu uso então a forma do simple present? Eu uso o simple present para hábitos, fatos ou rotina, tá? É para isso que eu utilizo o simple present, tanto quanto o verbo to be ou então um verbo principal que dê ação. Mas vamos lá, seguindo o exemplo então aqui do primeiro, ó, I'm a teacher, eu sou um professor. Então estou seguindo aqui, o I ele é o sujeito, o am ele é o verbo be, a teacher ele é o complemento. She's not a dentist, forma negativa, então she é o sujeito, aqui está claro igual em cima o pronome do sujeito, o is é o verbo to be, mais o not, mais aqui um complemento. E por fim, nas questões como eu tenho que inverter, fazer a inversão, verbo auxiliar com sujeito vai ficar Are you a doctor? Né? Você é um doutor? Então é desse jeito que eu estou falando aqui. E nesse caso aqui, o I am a teacher é um fato. She's not a dentist, outro fato. Are you a doctor? Estou perguntando. Se a pessoa falar que sim, também é um fato. Se ela falar que não, vai ser um fato também. Então aqui, frases que correspondem a fatos. No simple present, quando eu não utilizo o verbo to be, eu vou usar o do ou does como verbo auxiliar. Porém, nas sentenças afirmativas, eu não utilizo nem o do e nem o does. Eu vou direto com o verbo principal. E esse verbo principal, ele pode mudar... ele vai mudar quando eu estiver utilizando ele para terceira pessoa do singular. He, she ou it. Quem que é o he? É o John. Quem que é o she? É Kelly. E quem que é o it? Pode ser a Lola, a cachorrinha, o Braddock e assim vai, tá? Nesse sentido. Então, a sequência ela vai permanecer igual, tá aqui em cima, porém, na hora que chega na forma negativa, eu já adiciono aqui o don't ou doesn't, porque depende de quem é o sujeito, e na interrogativa, o do ou does para montar as questões. Então, na afirmativa, sujeito, verbo principal mais complemento, I go to school by bus. E aqui, ó, é uma rotina, tá? Eu vou para a escola de ônibus, uma rotina. Pode ser um fato.
tá? Mas aqui é uma rotina, eu vou à escola de ônibus. Na forma negativa eu tenho sujeito, o uso do don't ou doesn't, mais o verbo principal, depois um complemento. Então, de acordo com o sujeito, ou eu uso o does, ou eu uso do, mais o not. Aqui eu usei she. She é terceira pessoa do singular, então vai ficar she doesn't go to school by car, tá? E na interrogativa eu vou fazer a inversão, então trazer o do ou does antes do sujeito, como já fizemos lá com o verbo be. E a questão é, do you go to school by bus? Você vai à escola, ou by car, você vai à escola de carro. Então é assim mesmo que tem que fazer, utilizando então aqui o do antes do sujeito. Ah, mas quando que eu uso when, what, who? Esses são W8 question, conhecido também como question words. Isso vai vir sempre antes do verbo auxiliar. Sempre, tá? Sempre quando eu for fazer questão que eu estiver utilizando um desses W8 questions aí, eu vou colocar ele sempre antes do verbo auxiliar, no início da questão. Bom, falei sobre o presente, agora present continuous. Quando que eu uso present continuous? Eu uso present continuous para uma situação que está acontecendo no momento da minha fala, ou seja, agora mesmo, ou eu posso fazer um sentido para futuro, tá? Não é o caso agora de ver em futuro, eu só estou falando sobre o uso do present continuous, que também é conhecido como present progressive, que está escrito aqui embaixo, tá? Na afirmativa, então, vou ter sujeito, o verbo be, o verbo principal com ing e depois um complemento. Olha o exemplo, she's going to school right now. Ela está indo à escola agora, tá? Então, eu estou usando she, é o sujeito, verbo be, que é o is aqui, o verbo principal, que é o go, mais o ing junto, e aí fica going, e o complemento que é to school right now. E o right now está dizendo agora mesmo, é nesse momento, tá? Na forma negativa, eu vou ter que colocar o not sempre depois do verbo be, que é o verbo auxiliar. Lembrando que quando a gente vai utilizar o not em sentenças negativas em inglês, ele sempre vai vir depois do verbo auxiliar, tá? Então aqui na forma negativa fica sujeito, verbo be, mais o not, mais o verbo principal com ing, mais o complemento. E a frase segue aqui: I am not doing my homework. Não estou fazendo o meu dever de casa. Isso é agora, tá? Na forma interrogativa, como vocês já viram, eu faço a inversão, sujeito com o verbo auxiliar. Então fica o verbo be, mais o sujeito, mais o verbo principal com ing, mais o complemento. E aí a questão fica: Are you watching the news now? Você está assistindo a notícia agora. Então, olha só, fica desse jeito aqui. Lembrando que, é claro, tudo tem umas regrinhas aqui para adicionar o ing, dependendo do verbo, vai mudar alguma coisa ou outra. Mas o objetivo aqui é para que você entenda como que você vai montar essas conjugações aqui, tá bom? Agora eu vou falar para vocês sobre a forma do passado. E na forma do passado, igual no presente, nós vamos falar da conjugação utilizando o verbo be e da conjugação não utilizando o verbo be, que são os verbos de ação. O verbo be no passado, ele vai ficar was ou were, depende de quem é o sujeito, tá? Então, na afirmativa, eu vou ter sujeito, o verbo be, mais o complemento. E aí ela vai ficar assim, ó: I was at home last night. Eu estava em casa na noite passada. Na negativa, sujeito, o verbo be, o not e depois um complemento. They were not at home last night. Então, eles não estavam em casa na noite passada. Veja, aqui é I was e aqui ficou they were. Então, é I was, he was, she was, it was. Para os demais, were. E aqui, na forma interrogativa, como vocês já viram, eu faço a inversão de verbo auxiliar com o sujeito. Então, o verbo be vem primeiro, depois o sujeito, depois o complemento. Was she at home yesterday? Ela estava em casa ontem. Então, aqui é a questão. Não podem esquecer, é claro, do question mark aqui no final para montar a questão. Então, esse aqui é o passado simples com o verbo be. Olha o passado simples sem o verbo be.
A estrutura também parece ser a mesma, porém agora eu vou trabalhar com verbos de ação. E aqui ele pega um pouco. Vocês viram que o verbo be ele fica was e were. O verbo be ele é um verbo irregular. Como ele é um verbo auxiliar aqui para você utilizá-lo, ele ainda é mais simples de trabalhar. Porém, existem verbos regulares que eu vou acrescentar o ed para esse verbo, e existem os verbos irregulares que ele pode mudar completamente a escrita ou a pronúncia, tá? Quando utilizado no passado. E aí, para vocês saberem isso, qual é o verbo regular, qual é o irregular, aí tem uma lista na internet que vocês encontram os verbos irregulares. Se os verbos não tiverem naquela lista, provavelmente eles serão regulares, e aí é mais simples de você utilizar a regrinha para eles. Como aqui não é o objetivo de saber quem é quem, né, de regular ou irregular, vamos para a estrutura. Na forma afirmativa eu vou ter então sujeito, verbo principal mais complemento, e esse verbo principal ele vai estar no passado. Exemplo: he bought a new car last month. Ele comprou um carro novo no mês passado. E aqui o bought, ele é passado do verbo buy. E olha só, buy é B-U-Y. E aqui ficou bought, com a escrita totalmente diferente e a pronúncia também. Na forma negativa é muito mais simples de você fazer, porque você vai utilizar o verbo auxiliar did, tá? Mais o not. E o verbo principal vai ficar na forma base. Então, se você já conhece ele lá do presente, ele vai continuar nessa mesma forma quando utilizado em sentenças negativas ou em questão. O que você vai ter que mudar para deixar ele no passado? Utilizar um verbo auxiliar no passado. E nesse caso aqui vai ser o did. Lá, lembra que você usou do e does no presente? Aqui você vai usar somente o did. E o detalhe aqui, o verbo principal na forma base. Então aqui eu tenho o sujeito, o did mais o not, que vai ficar didn't, o verbo principal mais o complemento. E aí que nós temos: we didn't go to school yesterday. Nós não fomos à escola ontem. E aqui o didn't é a mesma coisa que did not, tá? É só a contraction aqui. E veja o verbo go. No passado simples, o go é went, mas aqui ele ficou na forma base por causa do did. A mesma coisa vai acontecer embaixo para a questão, porque em questão eu vou usar did, depois o sujeito, depois o verbo principal, depois o complemento. Então, vai ser: did you go bed at 10 last night? Você foi para a cama às 10 na noite passada? É uma questão. Então aqui, ó, o did e o you fazendo a inversão, sujeito com o verbo auxiliar, e o verbo go ficou na sua forma base por causa do did. Ou seja, o did ele dá a condição de passado para esse verbo que está aqui, tá? Esse aqui é o passado simples e o passado com o verbo be, tá? Os dois são passados simples, mas o uso com o verbo be e sem o verbo be. O past continuous ele segue a mesma coisa lá do present continuous, só que o verbo to be é que vai estar no passado, diferente de lá que o verbo to be estava no presente. Então tem aqui na afirmativa sujeito, o verbo be, o verbo principal com ing mais o complemento. Olha como ficou a frase: she was driving to school this morning. Ela estava dirigindo para a escola nesta manhã, ou seja, hoje de manhã ela fez isso, então é passado. Mesmo que seja um passado bem próximo, é um passado, correto? Então foi utilizado aqui. E por que eu estou falando com o ing? Porque demandou, né, um progresso, por isso que ele é past continuous ou past progressive. Ele demanda um progresso, coisa que eu não falei lá no presente, que também é a mesma coisa. Ele demanda um progresso, só que esse progresso agora aconteceu no passado. Não foi algo que aconteceu e acabou para ser passado simples. Teve um progresso, por isso que aí eu tenho que usar o past continuous. Na forma negativa, eu vou ter o sujeito mais o verbo mais com not, é claro, verbo be mais o not, verbo principal com ing mais um complemento. E olha como ficou:
We are not drinking beer last Saturday. Você não estava bebendo cerveja no último sábado. Legal, isso é bom, né? Não pode beber muito, então vamos lá. E aqui, ó, were not. O you é o were e não was, então were not. E o drink, que é beber, com ing. Você não estava bebendo cerveja no sábado passado. E veja, foi um progresso que aconteceu. Foram para o happy hour, por exemplo, e ali estavam bebendo e tal, e ele só tomou refri, por exemplo. Então, você não estava bebendo no sábado passado. E aí, ou então hoje ele está bebendo. Nossa, você não estava bebendo sábado passado, mas hoje está. Então, sei lá, alguma situação nesse sentido, tá? E aqui na interrogativa, você vai utilizar o verbo be mais o sujeito, mais o verbo principal com ing e o complemento. Então, were you going to school yesterday? Você estava indo para a escola ontem? Então, aí também é um sentido que demanda um tempo, tem um progresso aí, e aí no passado, por isso que é passado contínuo. Então a gente falou de presente e passado, só que no presente teve aquelas três formas, agora aqui no passado tem essas três também. Vamos agora para o Present Perfect. O Present Perfect tem uma outra forma que eu não coloquei aqui, porque ela é necessária, é claro, mas eu não vejo ela como um foco que vai ser primordial para que você domine as conjugações. Mas é claro, mais para frente, se alguém desejar, eu faço um vídeo também falando do Present Perfect Continuous. Mas vamos tratar disso daqui. O que é o Present Perfect? São ações que aconteceram lá no passado em que o momento que aconteceu, para mim, não é importante. Mas aconteceu lá no passado. E o que ele... Por que então não é só passado simples? É porque ele remete aos dias de hoje. Por isso que ele é presente. E ele é um presente perfeito. E para fazer esse Present Perfect, nós vamos utilizar agora o terceiro verbo auxiliar de inglês. A gente costuma falar que no inglês tem três verbos auxiliares. O verbo be, o verbo do e o verbo have, que é o que está utilizando agora. Então, para fazer a forma afirmativa, nós vamos ter sujeito, o have ou has, porque como é presente em terceira pessoa do singular he, she, it, eu tenho que usar o has. O verbo principal no particípio, e para saber dos verbos irregulares tem que ter aquela tabelinha que eu falei do passado simples, que aí vai ter a coluninha sobre o passado particípio, e depois o complemento. E olha como ficou a frase: I have watched this movie many times. Eu tenho assistido esse filme muitas vezes. Ou seja, da primeira vez que eu assisti até hoje, eu assisti várias vezes. Quando eu assisti lá no passado, o ponto inicial para mim não é importante. O que é importante é, eu tenho feito isso durante o tempo, tá? Então, é para isso que eu utilizo o Present Perfect. Na forma negativa, eu utilizo sujeito, o have ou has com not, depois o verbo principal no particípio e, é claro, o complemento. She has not traveled abroad. Quer dizer, ela não tem viajado para fora do país. Nisso aí, vamos dizer assim, desde quando ela nasceu, ela nunca foi para fora. Eu poderia tirar o not aqui e colocar o never. Só que como never é um advérbio de para tempo, assim, de frequência, eu não estou utilizando agora porque cabe para uma outra vídeo, para um outro vídeo, senão isso aqui vai ficar muito extenso para entrar nos advérbios aí. Mas para a estrutura isso aqui é bem interessante. E aí eu vou colocar um not aqui para falar que ela não tem viajado para fora. Poderia usar o yet aqui no final ainda, né? Só para dar uma ênfase. Mas ela não tem viajado para fora. E a estrutura segue a estrutura, ó. She é o sujeito, o has é o verbo auxiliar, mais o not aqui, poderia ser hasn't. E aí o traveled, que é o verbo principal no particípio, e o abroad, que é o complemento. Na forma interrogativa, então, já que agora o have ele é o auxiliar, é o have que eu vou inverter com o sujeito, depois o verbo principal no particípio e o complemento. Então, have you bought a new car? Você tem comprado um carro novo? Então,
verbo auxiliar, sujeito, verbo principal no particípio, mais complemento. Então é para isso que a gente utiliza o present perfect. A data, o momento quando aconteceu o evento, para mim não é importante, mas é importante eu saber que ele tenha acontecido ao longo do tempo. O past perfect, ele é o seguinte: o past perfect são situações de passado, só que a primeira situação de passado que aconteceu, é claro, eu vou usar o past perfect. E depois na outra situação, o passado perfeito. E o passado simples, perdão. E qual que é a estrutura? É quase parecida de cima. Em cima usamos o have ou has. Embaixo a gente vai usar o had, somente o had. Então vai ser sujeito mais o had mais o verbo principal no particípio mais complemento. Então, I had already cleaned the house when my mother arrived. Então eu já tinha limpado a casa quando minha mãe chegou. O ato da minha mãe chegar aconteceu depois de eu ter limpado a casa. Então a primeira ação é onde eu vou inserir o past perfect, que é aqui de limpar a casa. Esse already é um dos advérbios que é para dar uma ênfase maior na frase. E arrived aqui, é claro, ficou no passado simples, porque o ato da mãe chegar acabou ali, tá? Então é para isso aqui que eu estou utilizando. Na forma negativa, eu vou usar sujeito, o had mais o not, o verbo principal no particípio mais o complemento. Olha como ficou a frase. You had not changed your clothes before the end of the party. Você não tinha mudado suas roupas até antes do final da festa. E aqui, ó, had not changed. O change, ele é um verbo regular. No passado simples ou particípio, é só acrescentar o ed no final dele. Como ele já termina em e, eu só coloquei o d. E aí ficou assim, ó. Had not changed your clothes. E aqui, é claro, na forma negativa. Lembra? O final da festa aconteceu depois, é claro. E a pessoa até então, até o final, não tinha trocado de roupa. Então, para isso, eu tenho que usar o past perfect na primeira frase. E na forma interrogativa, o que eu faço? Eu faço só a inversão aqui do verbo had com o sujeito, que o had é o auxiliar, com o verbo principal no particípio depois, mais o complemento. Então, ficou assim: Had you changed your clothes before the end of the party? Quer dizer, você tem mudado suas roupas antes do final da festa? Interrogação. Então, mesmo sentido aqui da de cima, só que agora aqui é uma questão. E com isso a gente chega, é claro, no future. E eu vou falar do future utilizando o will, porque nós temos o future com o present continuous e nós temos o future com be going to, que aí seria mais um tema para um vídeo, para ajudar vocês. Mas o will eu acho bem interessante, porque o will ele fala sobre predictions, sobre coisas instantâneas que você decide para o futuro. Por exemplo, para fazer na forma afirmativa, nós temos o sujeito, o will, o verbo principal na sua forma base, é claro, mais o complemento. Então, it will rain tonight. Vai chover hoje à noite. É isso que eu quero dizer aqui. Olha, o verbo, o rain, apesar de substantivo, chuva, aqui ele tem função de verbo, chover. E o verbo will vai dar a condição desse verbo aqui de chover, de choverá. E aí eu prefiro falar assim, vai chover hoje à noite, tá? Ou choverá essa noite, sei lá. É porque, como é uma previsão, o will ele é muito utilizado para previsão. O will ele é utilizado para coisas que você toma decisões instantâneas também. E por isso que ele é utilizado, eu coloquei ele aqui, porque ele é bem legal para você entender. E é claro, utilizou o will, o verbo que vem depois dele vai estar sempre na forma base. Não pode flexionar o verbo, não pode conjugá-lo, porque senão vai ficar errado. Por isso que não existe will is, will am, will are, não é will be, tá? E aqui na negativa vai ser sujeito, will mais o not, o verbo principal na forma base, mais o complemento. Esse will not eu posso falar want.
que é W-O-N apóstrofo e o T, want, tá? Que é a contraction. Então, seguindo essa linha aqui, she will not take the bus tonight. Ela não pegará o ônibus hoje à noite, tá? É essa informação aqui para futuro. E na interrogativa é só fazer a inversão, pegar o will e colocar antes do sujeito. Então vai ser o will mais o sujeito mais o verbo principal mais o complemento. E aí vai ficar will you go to the movies? Você vai ao cinema, tá? Você irá ao cinema. Que legal. Bem, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Essa aqui é a parte de conjugação, isso vai ajudar muito vocês no inglês, para que vocês dominem um pouco mais inglês. O restante vai ser o que? Adquirir vocabulário, que é com leitura, bastante leitura, é claro, para que vocês consigam falar e entender também qual o momento de usar uma conjugação, qual o momento de usar a outra, e assim vai, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí, porque é muito bom, que o YouTube vai entender que esse vídeo ele é relevante. Se não é inscrito no canal, se inscrevam também, para os próximos vídeos vocês saberem das novidades aí que eu vou trazer para vocês. E é claro, deixe seus comentários. Like a bird on a tree, I'm just sitting here.